Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos aqui dando sequência, vídeo 494. Só mais esse nosso irmão Marcílio permite, na data de hoje. Então ele permite no mínimo um, no máximo 3. Então esse é o terceiro de hoje. Então é o tema médios de efeito físico, né? Então, capítulo 14, né? Livro dos Médios. Então agora nós vamos para a questão 161. Agora, eu tenho que dizer que a questão de número 160, de acordo com o meu bom senso, e até por uma questão de ética, 99,9% eu deixei de dizer algo a respeito da questão número 160. Nem tudo a gente pode passar adiante, né? Como um dia mesmo, Carlos Bacelli, um dia disse numa palestra que Chico Xavier retornou à pátria espiritual levando com ele muito mais sabedoria e conhecimento do que as que ele deixou aqui na Terra. Então vamos pensar assim, em matéria de números. Chico Xavier conhecia do número 1 ao número 100, mas ele deixou só até o número 5 aqui na Terra. As obras todas de Chico Xavier resumem-se no número 5, enquanto ocultamente ele levou 95 com ele para o plano espiritual, porque sabendo ele que nós não tínhamos e não teremos tão cedo capacidade para entender esses 95 que ele levou com ele sabendo ele também que cabe à posteridade, os trabalhadores posteriores, né, que está difícil, mas vamos continuar tendo fé. Ele sabia que esses um dia eu podia, né, desvendar muitas coisas que ele não pôde desvendar por falta de amadurecimento nosso. Então, na questão 161, então, Kardec aqui, ele classifica médios facultativos e médios involuntários. Então, a questão número 160, Kardec procurou, né, esmiuçar algo a respeito do médium facultativo. E agora, na questão de número 161, ele trata a respeito dos médios involuntários ou naturais. E ele, dessa forma, nos diz, olha só, os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado, né? Contra seu gosto, mais ou menos por aí. Nenhuma consciência tem do poder que possui, né? É um processo assim tão natural que ele não tem consciência. É um processo natural, né? Então, sim, só para analisar, assim, só para analisar. Tem pessoas que vai à casa espírita só para analisar. Tem pessoas que vai à casa espírita e opta, né? Tem a aptidão da psicografia, e ele estuda a psicografia 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, e ele não sai do rabisco, né? Ele estuda numa casa séria
e ele deixa até de tomar água de vez em quando, porque ele ouviu falar que até as moléculas da água prejudicam no trabalho de psicografia. Isso é uma palhaçada, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. Enquanto tem outras pessoas que chegam, vamos usar dessa forma para você entender. Você viu que ele ficou de 50 anos forçando um dom mediúnico e não saiu dos rabiscos. Enquanto tem uma pessoa que chega, o que é isso aí? Isso aqui é psicografia. Ah, isso que é psicografia? É. Por quê? Aí eu não sei se o médium é mineiro, não sei, sabe? Uai, sou. Eu possuo essa faculdade aí. Você possui essa faculdade aqui? Você conhece espiritismo? Não. Você sabe como é que chama isso aqui? Não. É psicografia. Psicografia? É. Uai, sou eu tô vindo pela primeira vez à casa espírita e em casa eu vou usar esse termo, eu psicografo direto. No entanto, eu trouxe aqui umas mensagens para vocês analisar para mim, porque me disseram que essa casa espírita aqui é muito boa. Vocês podiam analisar para mim? Podemos. Aí reúnem as pessoas ali e eles analisam aquelas mensagens. Mensagem de Sheila, Meimei, Bezerra de Menezes, Euribar Sanufo, Alta de Souza, Bittencourt Sampaio, Camilo Flammarion, Jesus amado. E depois de um exame seríssimo, eles confirmam a identidade daqueles espíritos. Realmente aquelas mensagens são autênticas. Não são mensagens apócrifas. Aí eles pegam, convidam aquela pessoa, falam, ó, senta-se aqui, então, vamos fazer um teste, só para analisar, só para você entender o que é esse processo natural. Enquanto o outro ficou 50 anos ali, no sal do rabisco, esse em casa estava escrevendo e não sabia que era psicografia. Estava vendo espírito e não sabia que tinha evidência. Para ele era um processo natural. Aí, engraçado, agora eu me lembrei de mim. Eu, quando criança, eu brincava com as crianças espírito que ia até minha casa e eu achava que aquilo era normal, que todo mundo tinha aquilo. Até que um dia, conversando com o nosso irmão Marcílio, quando eu completei os meus 14 anos, nosso irmão Marcílio pegou e falou para mim, falou, não, isso não é todo mundo, não. Ele está aqui e ele me orientou. Não, isso não é todo mundo, não. Vocês são raros que tem da forma como você está me dizendo. Tá, mas aí vamos voltar à psicografia. Senta aqui e vamos ver o que você consegue psicografar aqui nessa reunião aqui mediúnica aqui na casa. A casa aqui é uma casa séria, muito séria, que não tem charlatanismo não. Então, mas você tem essa faculdade, vamos analisar essa faculdade sua. É uma análise. E ele senta ali, o mentor da casa vem e deixa uma mensagem, umas 20, 30 páginas de papel sulfite. Ele nem sabe o que é mentor da casa. Ele nem sabe o que é isso, o médium. E o mentor da casa vem se dirigindo a todos os integrantes ali da diretoria. Ele nem conhece o que é diretoria. E ele, o mentor da casa, ainda faz algumas revelações que só os integrantes da casa é que sabe a respeito daquelas revelações. O coitadinho ali não sabe de nada. Olha para ver como que o negócio é. Então, gente, é o que aqui no livro dos médiuns, não sei se é Erasto, ou São Luís, ou Kardec mesmo, que nos diz que
os dons mediúnicos, eles são desenvolvidos. Mas bom mesmo seria se as pessoas deixassem com que os dons, né, desabrochassem naturalmente. Porque não há necessidade de ficar forçando isso, forçando aquilo. Então, olha só. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possui. E muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Ué, mas isso é fenômeno espírita? Eu não sabia. De tão natural, isso acontece tanto comigo. Né? Isso faz parte deles exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. Olha aqui. Dupla vista. Nós acabamos de dizer no comentário a respeito de pessoas que têm evidência e não sabem nem o que é evidência. Eu vejo umas pessoas assim, uns vultos, umas coisas assim, o que é isso? Porque você é médio vidente. O que é médio vidente? Porque o coitadinho nunca foi a uma casa espírita, nunca estudou uma obra espírita, ele não sabe de nada. É um médium natural. Ele nasceu natural. Agora, nós temos que ressaltar isso. Ele encontra-se naquele nível ali devido ao nível evolutivo dele alcançado em existências passadas. Alcançadas em existências passadas. Porque ele não chegou naquela condição ali de médium natural a esmo, de graça, sem estudar, em existências passadas, porque nesta ele não estudou, sem estudar em existências passadas. Como, por exemplo, só uma pequena análise assim, por exemplo, uma moça vai para os Estados Unidos e lá ela se forma para médico, né? E vem para o Brasil e ela vai lá para o Nordeste, onde ninguém a conhece, né? E ela chega lá num hospital precário, por mais que o Nordeste é uma maravilha, esse estado aqui no Brasil. Mas é um lugar distante, né? Assim, as pessoas. Então ela chega lá, ninguém conhece ela. Ela chega naquele hospital e fala assim, tem emprego? Eu estou abreviando. Tem emprego para mim? Tem. Você queria o quê? Trabalho de quê? Médico. Mas você é médica? Sou. Tá bom. O emprego é teu. As pessoas vão até ela e entregam suas vidas físicas a ela na confiança apenas por ver escrito aqui no jaleco dela, doutora fulana de tal. Mas as pessoas confiam naquele nome escrito aqui. E se aquela médica ali for uma charlatã? Uma impostora, uma mistificadora? Porque eu conheço no Brasil, não posso dizer nome, né? Eu conheço no Brasil muitos que não são médicos, mas que usam o jaleco de médico com o nome, documentos falsos, trabalhando em alguns hospitais no Brasil. Eu conheço. Agora, desde que eu não fale nome de hospital e das pessoas, eu posso falar o que eu quiser. Eu não... questão de ética, você acha que eu vou atrapalhar até para
para as pessoas nobres do canal do YouTube, os diretores, de jeito nenhum. Sou besta, não. Eu não digo nome, não digo hospital, não digo nada. Mas eu conheço. São amigos meus. Não são médicos, não estudaram medicina. Estudaram alguns livrinhos, entendeu? A respeito do corpo humano, de fisiologia, essas coisas. Mas não conseguiram lograr êxito nas faculdades. Compraram diploma, porque no Brasil você dá um jeitinho e acaba em pizza, né? Igual médio, né? No Brasil, fabrica-se médio com facilidade. Então, e esses meus amigos estão trabalhando na medicina. E as pessoas colocam ali. Então, isso faz parte deles exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. Pessoa tá assim, de repente passa um para lá, outro para cá, ela come, oi, tudo bem? O outro olha e fala, você tá ficando doido? Ah, não, olha lá, fulano passando. Eu mesmo já passei muito por doido assim. Mas tá na cara, né? Doido mesmo, né? Então, a dupla vista. São muito dignos de observação esses indivíduos. São muito dignos de observação esses indivíduos. Então, é preciso observar esses indivíduos. É preciso estudar esses indivíduos. E ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero que lhe cheguem ao conhecimento. Então, você conhece alguém dotado dessas faculdades? Procure averiguar, procure estudar a respeito destas matérias. Converse com a pessoa. Como que você vê? Como que você psicografa? Naturalmente, sendo que você não estudou nada nessa existência, você não sabe de nada. Mas é aquilo que eu disse, né? Ele não estudou nessa existência. Mas em vidas passadas, como por exemplo, vocês acham que Chico Xavier, ele não se preparou em existências passadas para atuar como ele atuou na existência na qual ele teve entre nós aqui no corpo físico? É lógico que ele estudou. É lógico que Chico Xavier, ele fez parte. Isso é importante. É lógico que Chico Xavier, ele fez parte dos médiuns ali engajados na codificação da doutrina dos espíritos. Olha só para você ver. Emmanuel, naquela época, na época da codificação da doutrina dos espíritos, nosso Senhor Jesus Cristo o incumbiu de convidar todos os espíritos que participaram da codificação da doutrina dos espíritos. Não sei se você sabe disso. Não sei se você sabe disso. Se você sabe, me desculpe, mas eu tenho que narrar. Nosso Senhor Jesus Cristo incumbiu Emmanuel, no plano espiritual, de reunir todos os espíritos, os quais teriam que participar da codificação da doutrina dos espíritos. Então, reunir os espíritos no plano espiritual ficou sob a responsabilidade de Emmanuel. Olha a grandeza desse Emmanuel.
E Chico Xavier, o nosso Chico Xavier, aqui de Uberaba, Pedro Leopoldo, na época, Chico Xavier, ele foi um médium importantíssimo que auxiliou Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo Allan Kardec. Chico fez parte do grupo de médiuns. Foi um médium importantíssimo. Todos foram importantes, mas Chico foi um médium especial na época da codificação. Ah, Luiz, mas Chico não foi... Eu não entro nessa questão. Eu digo o que eu fico sabendo no plano espiritual. Até porque essa questão de quem foi, quem não foi, não tem importância alguma. Os espíritas têm que se conscientizar-se disso. Os espíritas ficam discutindo o nome. Quem foi, quem deixou de ser, quem podia ser, quem... Isso é palhaçada, isso é falta de cultura. Você viu eu dizendo aqui o nome que Chico, né, foi lá naquela época? Não, né? Eu não sou besta. Ah, mas você não está dizendo isso porque você não tem certeza. Bom, eu tenho tanta certeza de quem lá foi Chico Xavier, como a certeza que eu tenho de quem permitiu que eu preparasse e realizasse esse esmiuçamento aqui no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Depois nós vamos passar para outros livros. Então, eu tenho tanta certeza de quem lá foi Chico Xavier, como um médium. Eu sei quem foi ele lá, o médium que foi, só que eu não posso dizer. Eu tenho tanta certeza quanto certeza eu tenho a respeito de quem autorizou eu a fazer esse esmiuçamento nas obras de Kardec. Não é esmiuçando, modificando, não, é comentando aquilo que às vezes as pessoas assim sentem dificuldade em entender, que é um outro lado da moeda, né? Que às vezes quando a gente explica fica um pouquinho mais fácil, né? Então nós não temos que ficar preocupados com quem foi, quem não foi, nome desse, nome daquele. Nós temos que preocupar com a moral do Cristo. Nós temos que preocupar com a evangelização do espírito, das almas. Nós não temos que ficar preocupados com o nome de espírito. Quem é o meu mentor? Ah, é o Zé lá da esquina que morreu 2 anos atrás. Quê? Não, eu já vi, já me disseram que o meu mentor é Bezerra de Menezes. Mas pra quê? Por que tem que ser Bezerra de Menezes? Vaidade. Vaidade humana, né? É querer aparecer, né? É complicado, né? Esse negócio, o fanatismo aqui na Terra é complicado. Então, olha só, são muitos dignos de observações esses indivíduos. Ninguém deve descuidar de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades, frequentemente em crianças ainda muito novas. Veja-se acima o capítulo 5º das manifestações físicas espontâneas. Então, quem tiver dúvida, volta no capítulo 5º das manifestações físicas espontâneas. Então, manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Não é? Eu mesmo tenho uma netinha, não posso dizer nome.
Eu tenho uma netinha que há alguns tempos atrás o meu filho, a minha nora, pegava ela brincando num quarto com uma menininha. Perguntava para ela, mas você está brincando com quem? Com a minha menininha, minha irmã, minha amiguinha. Mas quem é sua amiguinha? Aqui. E apontava. E isso durou. Mas não é ilusão dela? Não. Não é uma ilusão fictícia da mente dela, porque vive sozinha, então ela arruma assim uma amiga fictícia, como se fosse um holograma, né? Uma fantasia. Ó, toma esse copinho de água aqui, toma esse outro aqui. Não, não tem nada a ver, né? Por isso que com o passar do tempo, os psiquiatras, os psicólogos, os professores, os assistentes sociais, eles vão assim se profissionalizando cada vez mais para poder aprender a lidar com estas situações, porque muitos desses casos são tidos como transtornos neurológicos e não são, como muitos são tidos como fatores natural e não são, e sim transtornos neurológicos. Mas só o especialista que, mediante aquela situação, é que consegue, através do conhecimento que tem, separar o joio do trigo. Vamos para o próximo vídeo, mas no outro dia.